Levanta a mão quem sabe o nome do pai do pastor Zé. Levanta a mão quem sabe o nome dele. Pois é, o pai dele. Quem é que sabe o nome do pai dele? Sim. Qual pai é essa que eu estou querendo dar? É que o pastor Oziel não é o filho do pastor Bebeto. O Oziel é o Oziel. Pastor, e o que você está querendo dizer? Eu acho bonito um filho que não precisa do nome do pai para poder ser conhecido. Significa o quê? Significa que ele é ele. Ele tem a carreira dele. E essas coisas trazem problema para o trabalho. Não é pai biológico. Não é nem o pai biológico, como o pastor já está dizendo. Pastor Amarante. Estamos cuidando da ela dos gênero e uma carreira. Agora, se eu sou chamado por Deus, se eu sou vida de verdade, não me importa quem foi meu pai, não me importa quem foi meu sogro, não importa quem é meu parente, a minha chamada é evidenciada pela igreja e pelo trabalho que eu faço. Louvado seja o nome do Senhor. Então o obreiro precisa ser um líder de verdade. Aí a gente pergunta assim: como é que está a congregação lá? Como é que está o trabalho tal? Como é que está o trabalho tal? Às vezes o homem é o santo do nome de Deus. Às vezes ele é santo. Mas alguém lá dentro diz assim: meu Deus, trabalhar. E o que é? O que está precisando? Está precisando só ele sair de lá. Porque na hora que ele sair, o trabalho volta de novo, ó, sobe de novo. O líder precisa ser, o obreiro precisa ser um líder de verdade. Se o obreiro for um líder de verdade, lá para onde ele vai não tem problema, não há problema. Lá tem solução. Tito era a solução de Paulo para a Creta. E nós precisamos ser a solução de Deus para os trabalhos, para o trabalho que ainda não é, para o trabalho que já é. Aleluia. Nós precisamos ser a solução de Deus. Nós temos o ministério da reconciliação. Nós temos a incumbência do Senhor. Agora, se nós não formos o homem que Deus chamou, se nós não formos a pessoa que Deus qualificou, se nós formos alguém apenas voluntário, o trabalho vai sofrer por nossa causa. Se nós não formos um líder de verdade, não é isso? Não é verdade? Gostei. Só precisa ser um líder de verdade. Lá na Faísa tem um exemplo de um que eu coloquei, os obreiros, está lá domingo, só que eu botei ele para ele. Mas eu sabia. Aonde bota ele? Aonde você coloca? O trabalho próximo. O trabalho só. Ele é um obreiro de verdade. Ele é um líder de verdade. Aleluia. A definição de uma boa liderança não diz respeito apenas a realizações, mas a que tipo de pessoa o líder foi durante todo o processo. Porque tem líder que até realiza muita coisa, tem líder que constrói, tem líder que... Eu ouvi falar até de um que construiu uma igreja dentro de um ano, uma grande igreja aqui no Maranhão, e só tem mais de 20 anos. E alguém elogiando porque ele construiu o templo e tal. Aí alguém de lá disse para aquela pessoa que estava elogiando: o principal da obra é a vida espiritual da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O que precisa a igreja ter é crente. Depois aparece o templo, aparece o departamento, aparece casa, aparece as coisas, porque somos nós, são as pessoas que constroem as estruturas, e não são as estruturas que constroem as pessoas. Lá na Europa existem vários estabelecimentos, templos e tanta coisa lá, vazio, não tem mais nada, sendo alugado para bar, sendo alugado para teatro, porque não tem mais as pessoas. A vida está nas pessoas. O ministério do homem não é medido por Deus pelas realizações materiais. Tem alguém que escreveu, até filosofando, dizendo assim: nada acontece até que haja um líder. O nosso desejo, a nossa aspiração é que surjam líderes de verdade.
Se surgirem líderes, as igrejas estarão bem servidas, o trabalho estará bem servido. Nada acontece até que haja um líder. É uma lei da vida. A história demonstra. Enquanto não apareceu um homem chamado Martin Luther King e disse: tenho um sonho, o movimento do direito civil dos Estados Unidos não era nada. O programa espacial da NASA quase não existia, até que o presidente John Kennedy disse: vamos colocar um homem na Lua antes que termine esse século. E o programa espacial surgiu. Quando um homem chamado Ray Kroc disse: quero comida rápida, a bom preço, em um ambiente limpo, nasceu toda a indústria chamada fast food. Todos esses exemplos citados aqui por esse escritor são exemplos de grandes realizações que na verdade não existiriam se não aparecesse um líder, se não tivesse uma cabeça, se não tivesse uma pessoa. Nada acontece até que surja um líder. A igreja vai passar a vida toda criticando e reclamando, e às vezes com razão, da nossa classe, os pastores. O mundo que não conhece vai jogar pedra nos pastores a vida inteira. Isso não vai mudar, isso vai ser o tempo todo. Mas os pastores, os líderes, nunca deixarão de ser fundamentais. Nada acontece até que haja um líder. Vocês, pastores, são fundamentais. Vocês, líderes, são fundamentais. Vocês só não podem esquecer disso. Nós, os pastores, somos fundamentais. A igreja não vai existir sem liderança. Nós, pastores, não podemos esquecer que nós somos sete. Nós não somos reis. Nós não somos ditadores. Nós não somos tão especiais assim. Nós fazemos uma obra especial, mas nós somos gente. Agora nós somos indispensáveis. A liderança ela é indispensável. Sempre haverá liderança. Nada acontece até que surja um líder. Vem cá, tio. Eu vou te colocar lá. E ao te colocar lá, as coisas voltarão para a igreja. Tu colocarás as coisas em ordem. Eu costumo dizer que essa questão de mudança de pastor, igreja, a igreja se levanta só com expectativa. Porque a igreja puxa ficha. Dentro de 15 minutos a igreja puxa ficha. Quem é que vem? Chorando pelo que está embora e puxando a ficha do que vem. Quem é que vem? Como é que ele é? Como é a mulher dele? Como são os filhos? O que é que ele já fez? Onde é? O que é que estão dizendo dele? Ele sabe pregar? Como é que ele é? Ele é rígido? Ele é liberal? O que é que ele faz? Aí a igreja puxa a ficha. Como é? Ele não me conta lá, que mora lá perto. Como é que é? A igreja puxa a ficha. Aí de acordo com a expectativa que a igreja gera na cabeça, ou a igreja faz assim, ó, se levanta, ou a igreja murcha. Porque a igreja falou uma expectativa do líder. Fulano de tal, é ele. Vai ter aquele outro, vai acontecer. Aí agora. Aí, é fulano de tal. Pô, parece que ele toca aquela musiquinha, né? Mas vai queimar. Aí o santo comigo para machucar. Vocês agora. Pastor, não era nem que o senhor está dizendo isso, mas eu estou dizendo. E por que você está dizendo? Estou dizendo porque é desse jeito, assim não é. Se não for do jeito que eu estou dizendo, você me repreenda e manda eu mudar que eu mudo. Diga que não é assim. Diga para mim que não é assim. Se é assim, quem tem que tomar cuidado somos nós. Quem tem que se virar somos nós. Quem tem que ter alguma coisa para a igreja somos nós. Quem tem que liderar somos nós. Quem tem que propor somos nós. Precisamos ter uma proposta para o trabalho. E a igreja vai andar na nossa visão. Agora nós precisamos ter a visão. Tem um escritor americano que toda vez que eu falo sobre liderança eu cito,
Porque eu gosto demais dessa definição de liderança que ele deu. Ele disse que a primeira responsabilidade de um líder é definir a realidade. A última responsabilidade de um líder é dizer obrigado. E no meio dessas duas, se tornar um servo devedor. Então eu acho que aí resume tudo. Definir a realidade. E tem um amigo meu que disse que a linha divisória entre ousadia e precipitação diz que é pequena demais. Às vezes eu quero ser ousado, mas eu não quero ser taxado como precipitado. Para que eu não seja taxado como precipitado, eu preciso trabalhar dentro da realidade. Eu não posso trabalhar dentro da ilusão. Eu não posso ser pragmático demais. Eu tenho que ser espiritual, mas eu não posso ser espiritualista, porque se eu for espiritualista, eu vou fugir da realidade. Eu tenho que viver na realidade, acreditando no sobrenatural a qualquer hora, porque o sobrenatural está na esfera espiritual e Deus pode fazer. Bendito seja o Senhor, aleluia. Isso não me faz fugir da realidade, porque o líder precisa definir a realidade, ele precisa trabalhar dentro da realidade. Aleluia, glória a Deus. Ele precisa definir a realidade. Ele precisa saber que terreno ele está pisando. Ele precisa ter visão periférica. Ele precisa ter visão ampliada. Ele precisa entender todo o cenário, entender todas as nuances, entender como é o ambiente, se o ambiente é feminino, se o ambiente é de jovens, se o ambiente é de liderança, o que é que cada ambiente requer. E tudo isso o líder precisa adquirir, ou ele precisa ter. Ele precisa vir com essas dotações. Para quê? Para que ele possa definir essa realidade. Aleluia. E em tudo ele é grato. Ele não se sente merecedor de nada. Eu vinha dizendo agora que eu acho triste obreiros que capturam alguns irmãos da igreja e transformam em verdadeiros empregados dele. Eu nunca peço para ninguém fazer nada para mim, como que aquela pessoa tem a obrigação de fazer porque eu sou pastor. Ninguém tem a obrigação de fazer nada para mim. E tudo que alguém faz por mim eu agradeço. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, obrigado. Eu não merecia, obrigado, eu não merecia. Muito obrigado, eu não merecia. E no meio dessas duas, saber que eu sou um servo devedor. Sempre a graça de Deus é maior na minha vida do que o que eu posso oferecer para o rei. O homem nunca chega no nível da graça. O homem nunca chega no nível do que Deus tem. Mas a graça de Deus o eleva para que ele possa alcançar alguma coisa e fazer alguma coisa e ser reconhecido em alguma coisa. Sempre nós somos pobres, sempre nós somos falhos. Por isso nós precisamos agir como servos devedores. A graça incidiu sobre mim e eu me tornei líder de alguma coisa, presidente de alguma coisa, coordenador de algo. Alguém me chamou para pregar. Então eu sou devedor e não merecedor. Nada acontece até que surja um líder de verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Aí alguém disse assim: nós líderes esquecemos muitas vezes de que o verdadeiro lugar da liderança cristã é no meio da multidão e não na mesa principal. Não que não seja digno do líder na mesa principal, mas na maioria das vezes nós precisamos nos despir, entre aspas, das vestes reais e partir para o meio da multidão. O meu líder está comigo, o nosso líder está conosco, a nossa líder está conosco, a nossa liderança está aqui. Faltou alguma coisa, vamos recorrer porque ele está aqui. Pastor, e o que o senhor está dizendo? Eu estou descrevendo características de uma liderança de verdade, de um líder de verdade. Se tem problema na igreja local, se tem problema na congregação, está faltando você que é o dirigente, você que é o líder daquela congregação, agir dessa forma. Comece a agir desse jeito e você verá o resultado. Comece a agir desse jeito e você verá. Eu fiquei sabendo de um que na pandemia recebeu posse, chegou lá de máscara, não queria nem pegar o microfone,
Na posse dele, deram a oportunidade para ele. E ele disse: olha, eu vou dizer para vocês, está uma pandemia, e eu não quero pegar essa doença aí. Então eu só venho aqui dia tal, mês tal. E quando eu chegar aqui, eu não quero que ninguém se aproxime de mim. Não chegue perto de mim. Não entre na casa pastoral. Só depois é que vocês vão se aproximar de mim. Aqui no Maranhão. Não. Tá bem. Geralmente esses são aqueles que precisam ficar dizendo todo o tempo: eu sou pastor daqui. Me respeite porque eu sou o pastor daqui. Entendeu? Depois que você ganha o povo, não precisa você dizer que você é o pastor daqui. Você já ganhou. O povo é que diz. E diz com orgulho: meu pastor, meu pastor, meu pastor. É meu pastor. A igreja rouba com o pastor. Vocês sabiam que a igreja rouba com a gente? Rouba. Agora só que ela quer que o camarada seja puro. Eu não quero que você seja pobre, né? Teve um que chegou num lugar e eu animado atrás, e como é que vai lá e tudo. Me disseram assim: o plano dele é vender as casas pastorais das congregações do interior. E ele disse que esse interior do campo dele lá tudo vai se acabar. Gay. E disse que as festas que tem no campo é para desmarcar, boa parte dela é para diminuir a despesa, que a igreja não tem condição de pagar essa despesa. Eita glória. Eita, mas lá vai dar certo, vai dar bom demais. Foi esse camarada assim. Só que ele já foi embora de lá e põe a igreja melhor. Está numa igreja melhor. Agora, mole, você sabe o que é moleza? Moleza? Pensa em moleza. Pensou? Como é que você vai moleza? Moleza. Pastor Raposo disse agora: irmão, se tu não está disposto a te enquadrar naquilo que o ministério exige de ti, sai dele, rapaz! Sai e dá lugar para outro! Porque a obra é de Deus! Mas nós precisamos nos posicionar como líderes do povo de Deus, como líderes de verdade! Homens de caráter, homens de moral, homens de palavra, homens sérios da graça do poder de Deus! E a igreja vai se levantar para a glória do nome do Senhor. E a igreja vai prosperar. Nada prosperará. Quando nada acontece até que haja um líder de verdade. Pastor, obreiro, dirigente, que a palavra dele é uma só. Ele não diz uma coisa para aqui, a a palavra dele é uma só. Porque tem um pensamento que diz que confiança é como muro. Para construir, você constrói tijolo a tijolo, para quando cai, não cai como eles. O líder precisa ter a confiança do seu liderado, porque o liderado ele já tem uma predisposição a admirar o líder. Agora o líder precisa ser admirável. Eu ouvi uma palavra do pastor Roberto desse, eu tenho replicado ela, eu achei que demais, muito acertado. O pastor Roberto disse que dignidade não tem nada a ver com reconhecimento. Porque tem gente que pensa que dignidade é reconhecimento, né? Ele está tristinho que ninguém bateu palma para ele. Ele disse que dignidade, se você é digno, ainda que ninguém bata palma para você, você continua digno. Se você for indigno, as pessoas podem estar lhe aplaudindo, mas aquele aplauso não tira a sua indignidade, você continua indigno. Então a dignidade, ela diz respeito a quem eu sou, o meu caráter, a minha honra, o que eu faço. Aleluia. E ao ponto em que eu estou alinhado com a palavra de Deus. Nada acontece até que haja líderes e líderes de verdade. Deus quer levantar líderes de verdade. E o líder de verdade é aquele que tem a capacidade de descer na oraria de Deus, para que o Senhor possa desconstruí-lo. Que é aquele que o pastor Antônio com certeza já pregou muito para vocês. Tirar a ruindade nossa dentro de nós. Essa desconstrução é tirar essa vontadezinha que tem dentro de nós e ir nos construindo de novo. Muitas vezes a língua, muitas vezes a indisposição dele, muitas vezes a ação da pessoa, muito bem, para que nós possamos a cada dia chegar ao nível, ao padrão
que a palavra exige de nós. Amém, meus irmãos? O líder, principalmente o pastor, ele já tem muitas bênçãos, muito favorecimento. Mas o líder não tem a necessidade de tudo ele fazer por benefício próprio. Deixa que Deus vai agir. Nós lidamos com um missionário há alguns anos atrás, que ele era um homem bom. Ele era um homem que evangelizava. Família boa, tudo. Ele tinha um defeito tremendo. Ele era pidão. Ele chegava na casa do irmão e dizia: irmão, isso aqui. Eu ligava para isso, esse microfone, cuidado. E era pidão. Irmão, e essa parte que a gente começou a ganhar tudo. Eu não pedia, mas pedia, porque ele jeito dele era complicado. Você está querendo, irmão? Irmão, se a senhora me der, é. É feio. É feio. Eu acho que vocês estão me entendendo. Eu estou falando desse jeito. Não é para exortar os irmãos, não. É só para exortar mesmo. Porque eu estou nesse papel agora de exortar, né? De trazer a palavra. Não é exortando, não. Com muito respeito. Eu dizendo coisas que às vezes não é seu serviço. Talvez até faz parte daquele quadro assim, né? Coisa para dizer e sair correndo. Pelo que eu não vou sair correndo, eu vou dizer e vou ficar aqui olhando para você. Agora Deus, irmão, está nos dando a oportunidade de recebermos a palavra no nosso coração. E aquilo que a palavra fala conosco, a gente vai mudando, a gente vai melhorando e a gente vai crescendo para a glória do nome do Senhor. Ô irmão, deixa eu dar um testemunho para vocês aqui. Todos nós temos os nossos altos e baixos. E eu não tenho cerimônia de dizer para vocês que ali na Paraíba Deus levantou um grupo de homens para me animar. Eles estão mais animados do que eu. Eu tenho que reconhecer que eles estão jejuando mais do que eu, estão orando mais do que eu. E hoje nessa parte eu estou me espelhando neles. Eu estou me espelhando neles. Agora, por que eu admiro isso? Por que eu admiro isso? Porque todos nós temos as nossas falhas. E agora, o que eu estou fazendo? Em vez de eu ir reclamar com eles, dizer que eles estão querendo ser demais, dizer que eles estão querendo passar de mim. Não, eles já fizeram foi passar e eu estou correndo para acompanhar eles. Eu estou correndo para acompanhar eles. Aleluia. Eles não estão fazendo nada de errado. Irmão, a coisa mais criminosa que existe é você repreender alguém que está certo. Não repreenda alguém que está certo. Não pise no pé de alguém que está certo. Não bate quem está certo. Aleluia. Não cause problema para quem está certo. Não deixe com quem está correto. Aleluia. Se precisar corrigir, corrija quem precisa de correção. Não corrija quem está certo. Eles estão certos. Eles estão trabalhando direito. Eles estão trabalhando bem. Eles são homens de Deus. Eles são homens que viram a madrugada orando. Aleluia. E o que eles estão fazendo na igreja? A igreja está recebendo. O que eles estão fazendo está projetando a igreja. A igreja está crescendo, a igreja está melhorando. Aleluia. E eu me sinto apoiado, eu me sinto bem com a atitude deles. Irmão, ninguém toma o nosso lugar. Foi Deus que nos colocou. Pastor Edgar, ninguém toma o nosso lugar. Por isso o Senhor vai ter toda a tranquilidade para dar oportunidade para os jovens, para dar oportunidade. Dê oportunidade até para aqueles que são desastrados. Eu só não recomendo para quem vai pecar, porque o pecado ele é nojento, mas ele é mau. O pecado ele precisa corrigir. Agora, quem está correto, mas às vezes a pessoa é inexperiente, ele é trabalhando, mas dê oportunidade, dê oportunidade. Não abra as portas, chame, dê oportunidade, porque precisa surgir nossos líderes para a glória de Deus. Líderes que vem da igreja, não ameaçam o pastor, não, pode surgir. O camarada ele pode pregar melhor do que eu. Pode pregar melhor. Eu quero que estude. Vou fazer o que o pastor não. Depois eu saio meio que daí falando com eles. Vocês ainda são meus, não tem ele, né? É desse jeito. São meus. Porque a mesma doutrina que eu estou pregando aqui, que vale para o presidente, vale para o auxiliar. E o auxiliar deve
a obediência ao presidente. Então acabou o problema. Acabou o problema. O presidente precisa ser um líder de verdade. Né? Que ele também não é porque ele é humilde e deve ser humilde que ele vai ser um banana. Ele precisa ser homem. Ele precisa manter a posição dele, o cajado dele. E tem muita coisa que a gente diz na igreja para irmãos que a gente não gostaria de dizer não. Nós temos tanta coisa, mas é preciso. É preciso. Porque nós como líderes não podemos prevaricar. Né? Pastor, o que seria isso, prevaricar? Seria ganhar o povo para a gente às custas de fazer as coisas de qualquer jeito. Porque as coisas da igreja precisam andar da forma como a palavra de Deus prescreve, como a palavra de Deus. Então, em segundo lugar, aqui dentro ainda do meu primeiro ponto, eu disse que era grande, em segundo lugar, repita comigo, o obreiro precisa ser um vocacionado. Eu não posso deixar de tocar no ponto de vocação, porque eu vou voltar lá para quando nós dissemos que as pessoas acham bonito. Então, se elas acham bonito, elas vão querer muitas vezes aquela posição só pela honra, só pelo destaque. E ele não é vocacionado. Vou dar um exemplo aqui, porque tem muita mulher, vou dar um exemplo para vocês. A irmã acha muito bonito, eu quero ser esposa de um pastor, a jovem, de um pastor. Mas ela acha bonito é ser esposa do pastor. Ela está olhando para posição, ela está olhando para o destaque, para o status. Era essa palavra que eu queria, muito obrigado. Ela está olhando para o status, né? Aí quando o pastor, aquele jovem pastor, digamos, aquele jovem obreiro é apresentado no ministério, digamos uma igreja grande como Santa Luzia, que tem tudo, pode fazer que eu tenho. Todo mundo usando também. Igreja, tudo, maravilha, temos um grande. Aí ele vai no ministério e de repente o pastor envia aí para o campo. Aí vai lá para Lagoa do Caminho. Lagoa do Caminho. Pede Caxias, só de Lagoa do Caminho. Que lá é um feudo lá e não pode fazer casa, não pode construir. Então toda casa lá é de taipa e pé de palha. Aí a irmã que queria ser esposa de pastor, não, eu não vou não. Tu vai só. Aí o pastor está lá, triste, achando pelo evangelho queimando no peito. Ele estava explodindo de vontade de fazer a obra. Para ele não importa o lugar. E ela está em cima do salto. Em cima do salto. Bichona, dele, bichona arrumada. Eu que vou para aquele lugar, vou nada. Passa lá uma semana dormindo com costa virada para ele. Não tem par, nada, não sabe de nada. Aí o coitado vai chorar e sofrer. E não pode largar. A mulher de pastor não aceitou a transferência, ela foi na casa primeiro, o rosto lá na mulher dele. Pastor, então por que o senhor fala sobre vocação? É porque o vocacionado vai para qualquer lugar. Vai porque é bom? Não. Vai porque é bonito? Não. Vai porque é um emprego? Não. Vai porque é vocacionado. Vai porque Deus chamou. Vai porque sabe o melhor lugar para quem está na obra, o centro da vontade de Deus. Vai porque é servo. Vai porque Deus chamou, porque tem pessoas que precisam. Vai porque vai pregar o evangelho lá. Quando nós paramos naquela rodoviária há 17 anos atrás, aquela rodoviária de Santa Luzia, alguém disse assim: avisa. Ele disse: mata um hoje e deixa amarrado para matar amanhã. Para lá que vocês vão? Você tá. E eu não vou contar as outras coisas que não tinha para nós chegarmos lá.
E a minha emoção não é nada de tristeza pelo que nós sofremos. É pelo tamanho da honra. Que eu muitas vezes, na maioria das vezes, acho até demais. Acho até demais. Irmãos, e eu já disse para a Cristina, Cristina, se tu quiser me matar, tu me propõe sair da hora. Porque eu fui chamado para preparar. Fui chamado para preparar. Fui chamado para preparar. Aquele Joinho que hoje é pastor de Vila São Raimundo, eu mandei ele para a Vila da Esté na época. O meu irmão não aceitar porque ele era muito falador. E é filho do irmão Cassinante aqui. Ele falava bem. Tá? E os irmãos davam na vida dele também porque ele falava. Tem que sair. Mandei ele para a Vila da Esté, aquele Joinho foi. E morou 2 anos e meio atrás do templo, num barraco de 6x4, tapado e coberto de lona. Tapado de lona e coberto de lona. E a esposa ainda com uma deficiência. Aquele Joinho, pastor Joinho Xavier. Se a natividade tivesse dito, não. Hoje já está começando a ser um pregador reconhecido, já está trabalhando numa igreja que já sustenta ele e outros obreiros, já tem uma equipe, já está pensando em apresentar alguém no ministério. Ministério é isso. Agora você precisa estar disposto a passar por todas as etapas. Né? Por todas as etapas. Hoje o Danilo está lá no centro do céu. Aí quando for daqui a alguns anos, se o Danilo estiver, eu estou falando para a pessoa que você nem pastor não é ainda. Então daqui a pouco ele está pastoreando aí uma grande igreja no estado do Maranhão. Lá vocês vão dizer assim, mas ele foi lá para o centro do céu naquele tempo. Então a obra de Deus é assim. Agora também eu, carneiro, que sofri, eu sei o que eu passei. Se depois eu ficar metendo ataque nos jovens e pisando em gente, dizendo, agora eu tenho que ser servido, agora eu tenho que desfrutar, porque eu já passei, porque eu já sofri, porque eu já. Não, irmãos, o que eu fiz lá, o que eu passei, Deus já pagou. Eu não me deve nada, e a igreja também não me deve nada. Eu não preciso retirar de ninguém nada pelo que eu passei. Aleluia. Não, de forma nenhuma. Eu fiz foi para Deus, não fiz para homens. E quando eu fiz, eu estava disposto. E se precisar fazer de novo, eu vou fazer de novo. Por quê, pastor? Porque um homem, um obreiro da casa de Deus, precisa ser um vocacionado. O que é vocação? Elias Gerais, o termo vocação diz respeito à inclinação, tendência, ou ainda pendor para o exercício de uma tarefa que é capaz de dar ao vocacionado verdadeira satisfação, por estar diretamente ligado ao propósito de sua vida. Em sua raiz etimológica, essa palavra é oriunda do latim e se origina do verbo vocare, que aponta para o ato de chamar, convocar, apelar. Desse modo, se atentarmos para a raiz da palavra, encontraremos a expressão voz, e depois a expressão vozes, e depois a expressão voz. A voz que nos convoca, a voz que não é humana, a voz que é divina, a voz que brada fora, mas brada dentro, a voz que fala e continua a falar, a voz que chama, a voz que convoca, a voz que arregimenta como quem está arregimentando para participar de um exército. Abro um parênteses para voltar atrás, quando mencionei a parte das meninas que teve vontade de ser esposa de pastor. Eu não quis desanimar vocês. Inclusive eu acho muito bonito e admiro as moças da igreja que desejam ser esposa de pastores. Eu só falei, toquei no ponto daquela que vai e depois só quer desfrutar do status. Falei isso. Agora, se você tiver coragem de segurar a conversa, pastor, por que o senhor voltou? Porque eu estou pregando e estou olhando para a menina. Eu estou olhando para o olho delas, eu estou olhando para o sorriso delas.
Tem delas aí sorrindo, tem delas com o olho brilhando. Elas querem. E isso é bonito. Isso é bom. E ali nós jogamos pergunta. Aqui tem outros que querem. Veio ali que vocês querem. Querem, vocês querem que eu sei. Meus irmãos, uma das perguntas que eu fiz para a minha esposa, eu namorando com ela, 18, 19 anos de idade, e nós encaminhando as coisas, conversando. Aí eu perguntei o que é para ela: quer ser esposa de pastor? Aí ela me perguntou por quê. Naquela época, meu pastor era João Batista de Agosto. Aí ela perguntou por quê? E eu, menino, eu disse: porque eu vou ser pastor. Aí ela olhou para mim. Ela disse: não diz assim, meu pai. Ela olhou para mim e disse: eu quero. A minha nunca foi assim corajosa demais, não. Agora nunca teve coragem de dizer que não queria. E para onde eu fui, ela foi. Todas as etapas ela passou comigo. Quando era no tempo da bicicleta, era na garota da bicicleta. Eu era porque não era. Porque ele não acompanhou esse tempo. No dia que ele veio, já tinha uma moto. E aí lá, em lama, quem conhece essa região aí sabe muito bem, a mesma região aqui, sabe muito bem. E ladeira, e buraco, e tudo. Não tinha aquelas estradas que o água fez, Não tinha aquelas estradas que o agronegócio fez aí, tudo bonito e bizarrado, ou não. Ele sei que o povo que mora e já morou naquela região do interior para ali, sabe muito bem. Eu estou bebedor de água hoje, tanto o André. Lá na Bahia tem um obreiro chamado André, que é o pastor André, muito aí. Ele bebia tanta água quando estava pregando, que meu irmão lá do interior, chamado Cearense, não Cearense, disse: o irmão André, o certo é botar uma caixa d'água aqui mais perto, pegar uma mangueira e indicar no canto da boca dele, já deixar a ligação direta para estar ligado. Aí. Agora o André bebe água. Deus do céu, para quê? Tanta água. E dizem que a água é bom, é assim. Não é bom aquela água gelada, essa água que ela não está gelada, ela já está só natural. O escritor americano John George disse assim: o ministério que nada custa, nada realiza. O ministério que nada custa, nada realiza. Toda pessoa que quer o ministério, que quer a obra, que tem uma tendência para a obra, precisa saber que o ministério vai lhe custar. Então vamos ter cuidado, irmãos, obreiros, homens de Deus. Vamos ter cuidado com uma coisa que é um problema hoje. Eu li um escritor agora recentemente e ele alegou isso: autocomisseração. Pastor, o que é isso? É um tipo de autopiedade, a piedade própria que eu tenho por mim mesmo, ao ponto de eu me olhar como um coitado. Tudo eu sou coitado, eu sou pobre, eu sou um marginalizado. Ou ele fala por um lado: não me deram as oportunidades que eu merecia, não me oportunizaram isso e aquilo, ou ele supervaloriza a doença, potencializa algum problema de saúde, e todo tempo ele tem uma autoconsideração exagerada, e aquilo corrói a capacidade que ele tem de produzir para o reino. Eu me lembrei do livro do pastor Estevão. Ele disse que ele foi visitado, não sei se foi pelo próprio pastor Boaventura, e ele estava ardendo em inferno, né? E o pastor Boaventura, você lembra? O pastor Boaventura disse: o Senhor te cura. Ao Senhor disse: o pastor Senhor disse que orou pelo pastor Estevão. E logo a fé. Se você é obreiro, você está doente, eu quero decretar essa palavra do pastor Alcebiades nessa manhã. O Senhor te cura, rapaz. O Senhor te cura. Para quê, pastor? Para que tu possa ser o pregador que tu precisa ser. O obreiro e as responsabilidades com a igreja local. Uma das maiores responsabilidades do obreiro com a igreja local.
Oremos para que Deus levante pregadores. Oremos para que os nossos obreiros, dirigentes de congregação e pastores de igreja sejam verdadeiros pregadores da palavra. Eu fico com o meu olho brilhando quando eu vejo um jovem pregar. Eu fico maravilhado quando eu vejo um jovem guerreiro pregar uma mensagem admirável. Eu acho lindo, eu acho bonito. E nem o pregador pode ficar atemorizado perto de mim. Que eu posso estar calado, mas dentro de mim é como se tivesse uma caravana tocando tambor e batendo palma, para que você vá bem, torcendo por você. Agora eu não gosto porque o pastor diz assim, é quando vem contar a história de onça. História, velha. Não, você precisa pregar. O obreiro precisa ser vocacionado, inclusive vocacionado para o ministério da palavra. Quando se nota o interesse legítimo de jovens trabalhadores na igreja, ficamos felizes. O ministério está em desenvolvimento e com perspectiva de futuro. Quando vemos pessoas que não nasceram de novo e com interesses duvidosos, com carreira ministerial, ficamos tristes. O ministério está sendo assediado. Quando notamos jovens obreiros legítimos, homens de Deus, ingressarem na obra, ficamos felizes. Quando notamos pessoas que não nasceram de novo, pessoas que não foram transformadas com carreira ministerial, entendemos que o ministério está sofrendo assédio. E nós, os obreiros, os pastores, pela liderança, precisamos fechar as portas para o assédio ministerial. Pessoas que estão assediando a igreja para se tornarem ministros, mas quando chegarem, se tornarão dentro da igreja verdadeiros lobos para devorarem o rebanho. Nós precisamos ter o discernimento, precisamos ter a definição, precisamos ter o dom de discernimento para não deixarmos pessoas que se tornarão lobos dentro da igreja tomarem de conta do rebanho de Deus. Precisamos ter a peneira para poder filtrar se é verdadeiro homem de Deus, se já nasceu de novo, se é crente, dê a ele todas as oportunidades. Se ainda não nasceu de novo, ainda que venha por coberto de ouro, ainda que venha por profecia, ainda que venha por indicação, ainda que venha por carta, feche para ele as portas. Não deixe ele entrar. Poupe o rebanho de Deus. Seja crente, que ele seja crente. Terceiro, o obreiro precisa ser, repita comigo, o obreiro precisa ser piedoso. Você sabe que essa palavra piedade aqui não vem de misericórdia. Essa palavra piedade aqui não significa misericordioso. Essa palavra piedade aqui diz respeito a decisão espiritual, devoção. O obreiro precisa ser devotado. O obreiro precisa ser piedoso. Dentro da piedade do obreiro, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem palavras que jamais podem ser achadas na boca de um obreiro. O obreiro, ainda que em ciclos mais íntimos, não pode ser uma pessoa da boca imunda. As palavras que saem da boca de um obreiro precisam ser palavras santas. O obreiro pode brincar, pastor? Pode, e eu gosto de brincar. Eu gosto de brincar. Eu acho que o obreiro tem que brincar e eu acho que ele tem que ter um hobby. Todo obreiro tem que ter um hobby. Porque o hobby ele é saúde para nós. Oração. Oração. A oração precisa ser prioridade tanto na vida do obreiro quanto na agenda da igreja. Oração precisa ser prioridade tanto na vida do obreiro quanto na agenda da igreja. O obreiro precisa ter prioridade de oração na vida dele, que é a vida de oração dele particular, mas ele como obreiro, como líder da congregação local, como líder da igreja local, ele tem que ter uma proposta de oração para a igreja. Que congregação é essa? Que não tem uma proposta de oração? Aí, para que ele tenha essa proposta de oração, ele precisa colocar esse trabalho de oração na agenda da igreja. Na agenda da igreja. Porque tem igreja com uma agenda tão cheia que não sobrou o tempo para a oração. Ou seja, não sobrou tempo para o principal. Não sobrou tempo para o principal.
Tem um amigo meu que prega dizendo que ninguém gosta de orar. Mas a gente tem que orar mesmo sem gostar. E a oração, ela só não é a solução na igreja que ela não está acontecendo. Aonde ela estiver acontecendo, ela é a resposta e ela é a solução para todos os problemas, para toda coisa, para tudo que você imaginar. Para isso precisa o que, pastor? Precisa nós acreditarmos que o Deus que está sentado no trono ainda é o Deus que ouve e que responde às nossas orações. Agora a gente precisa acreditar, porque tem muita gente que deixa de acreditar. E quando a gente deixa de acreditar, a gente deixa também de orar. Mas se a gente acredita, a gente não deixa de orar. A gente continua acreditando e continua orando. E o Deus que está sentado no trono, que é o nosso Deus, continua respondendo às nossas orações. Ele continua respondendo às nossas orações. Eu vou repetir, ele continua respondendo às nossas orações. Então a igreja precisa olhar para mim, como líder da igreja local, e dizer assim: meu líder é um homem de oração. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meu líder é um homem de oração. A minha líder é uma mulher de oração. Glória a Deus. Aí as redes sociais estão aí. As redes sociais nivelaram tudo. Elas nivelaram tudo. Tem muita coisa ruim, mas tem uma coisa que eu acho muito boa. Oração. A profundidade de um ministério é medida não pelo sucesso diante dos homens, mas pela intimidade com Deus. A profundidade de um ministério é medida não pelo sucesso diante dos homens, mas pela intimidade diante de Deus. A grandeza de uma igreja é medida não pela beleza de seu edifício, de seu prédio, ou pela pujança de seu orçamento financeiro, mas pelo seu poder espiritual através da oração. Aleluia. Tem igrejas que não têm um bonito prédio, tem igrejas que não têm um grande orçamento, tem igrejas que estão até em dificuldade financeira, mas são poderosas diante de Deus por conta da vida que tem de oração. Vida que tem de oração. Eu já contei em alguns lugares e conto aqui de novo. O meu pastor, o pastor Manuel Divino, foi pastor lá no Maguari, ali na região de Santa Luzia, em Maguari ali. Ele disse que ele era tão pobre que ele só tinha duas casas, ali para o serviço e aqui para o clube. Ele ia pescar no garapé que tem lá, depois que chegava do serviço, colocava lá as piadas para comer com farinha, e a esposa só tratava as piadas depois que chegava do clube. Ainda ia cozinhar para comer com farinha, de tanta pobreza que ele tinha. E ele disse que convocou a igreja para o trabalho de oração. E não tinha relógio, a pobreza era grande, mas não tinha relógio. Colocaram um irmão para ir acordar os outros 5 horas da manhã. E um dia o irmão se equivocou e foi acordar o povo 3 horas. Quando eu estava na igreja, eu descobri que era cedo demais. Ficaram naquela oração já cansada para cantar. Aí ele disse que estava de joelhos aqui no púlpito, de olho fechado, quando ele viu você entrando lá para cá, com um objeto cilíndrico, que adentrou no templo, e ele disse que aquele ser veio de dentro do templo, ele percorreu toda a extensão, chegou perto do púlpito e fez assim para colocar aquele objeto em cima do púlpito. Ele disse que quando aconteceu aquela imagem, aquela pessoa foi colocar aquele objeto em cima do púlpito, ele disse que deu um grito. Ele disse que ele deu um grito tão grande que os irmãos se seguraram no banco para não cair. Ele disse que foi um grito. E os irmãos se seguraram para não cair. E um poder caiu no meio da igreja. Ele disse que Deus avivou aquela igreja, aquela congregação. Eles não viram mais a noite passada. Quando deu 8 horas da manhã, o sol já alto, e a igreja bradando em línguas estranhas, cheio do poder de Deus. Ele disse que no outro dia, pastores, ele disse que 6 horas da tarde a igreja estava do jeito que está aqui. E a partir daquele dia a igreja ficou cheia.
tinha vezes que o pregador não dava conta de terminar a mensagem, porque o poder de Deus tomava conta. Já estava muito coisa estranha. O poder de Deus sai da graça de Deus. Deus trouxe um avivamento para aquela congregação a partir do momento que ele decidiu orar. Chamar a igreja para orar. Chamar a igreja para orar. Pedir para ser irmãos. No século XIX, Charles Spurgeon disse que em muitas igrejas a reunião de oração era apenas o esqueleto de uma reunião, onde as pessoas não mais compareciam. Ele concluiu que se uma igreja não ora, ela está morta. Repita comigo: se uma igreja não ora, ela está morta. Ela não vai morrer, ela já morreu. Se uma igreja não ora, ela está morta. Agora olha para cá. É só a oração que vai salvar a igreja. É só a oração que vai salvar a igreja. Somente a oração. A oração fará a igreja ter nojo do pecado. A oração fará a igreja ter nojo daquilo que é da gente. A oração fará a igreja ter sensibilidade de que coisa errada não pode ser tolerada. A oração fará a igreja ter sensibilidade espiritual. A oração levará a igreja, pastor, para níveis espirituais mais elevados. A igreja não pode descer ao nível comum, ao comum. A igreja está em um nível diferente. A igreja não pode se conformar em determinados níveis. A igreja precisa viver em um nível elevado para dar, nutrir a vida de oração da igreja local, corrigir aquilo que precisa ser corrigido, tratar com amor, amar, precisa amar, precisa. Disciplina não é falta de amor, disciplina é amor. Disciplina é amor, porque a disciplina é amor, mas é um amor que corrige. E se corrige é porque quer aqui, se corrige é porque quer do lado de dentro, se corrige é porque quer ver você bem. Aleluia, glória a Deus. A igreja precisa ter essas preocupações. Para quê? Para que ela possa ter uma resposta para o mundo. Para que daqui a pouco as pessoas não venham à igreja e digam assim: mas o que foi mesmo que eu vim fazer? Eu estou achando aqui pior do que lá. Os líderes devem demonstrar caráter. Quando os líderes manifestam traços de fidelidade, imparcialidade, humildade, disposição para o trabalho e tolerância por tempo longo. E quando provam que são inabaláveis em tempos de crise, é aí que os líderes estão na sua melhor forma. Louvado seja Deus. É exatamente nesse ponto que os líderes estão na sua melhor forma. Eles podem ser aproveitados na obra e na presença do Senhor para a glória do Senhor. Olha quem disse que não ia usar o tempo todo, já está, o tempo já está terminando. Nunca acredite no pregador que disse que já vai terminar. Na convenção, o pastor Ramos disse: o senhor tem 15 minutos. Aí o pregador usou os 15 minutos e disse: eu ainda tenho 10, né? Não, não tenho mais nada, já está ganhando. Tem mais nada não. Repita comigo: o privilégio de cuidar da igreja local. Agora diga assim: o líder só justifica o que ganha quando ele cuida. Irmão, não são dele. A gente justifica o que ganha quando a gente cuida da igreja, porque nós somos colocados para cuidar da igreja. E esse cuidado da igreja, eu estou falando principalmente a pregação da palavra. Não tem cuidado maior do que a pregação da palavra. As igrejas cresceram muito e esse cuidado corpo a corpo está cada dia mais difícil. Os pastores, graças a Deus que a igreja cresceu muito. A igreja é gigante. Antigamente era 50 crentes, 40 crentes, 30 irmãos. Hoje as igrejas 400, 500, 600, 1000. Né? E eu dou glória a Deus por isso, mas cuidar da igreja para justificar aquilo que nós ganhamos. E eu coloquei aqui: quando os servos não fazem o serviço? Repita
Repita comigo, quando os céus não fazem o serviço. Para tal, eu quero trazer a meditação que tem como tema: traga de volta a toalha e a bacia de lavar. Traga de volta a toalha e a bacia de lavar. O ato de Cristo de lavar os pés dos discípulos. Líderes, mas líderes sérios. Um ministério que está disposto a servir. Obreiros que estão dispostos a servir. Obreiros que deixaram a mesa principal. Jesus deixou a mesa principal. Jesus pegou a toalha e pegou a bacia e passou a lavar os pés dos discípulos. Ou seja, passou a fazer o serviço mais duro, passou a fazer o serviço que poderia ser considerado mais indigno. Teve que se curvar para poder lavar os pés dos discípulos. Aí o pregador disse assim: traga de volta a toalha e a bacia. Por que trazer de volta a toalha e a bacia? Porque diz um certo pensador que naquela noite a bandeira do reino era a toalha suja. Aquela noite a bandeira do reino era a toalha suja. O mestre estava lavando os pés. E um dia um liderado de pastor disse assim: eu faço tudo pelo meu pastor. E eu sei o que ele estava dizendo aqui. Quantas vezes o pastor tinha lavado os pés? Ele sabia que aquele pastor fazia tudo. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu estou batendo nessa tecla, quem me conhece, pregando sabe. E eu não vou deixar de falar aqui. O melhor ponto de liderança é o ponto do coração. O líder lidera melhor quando ele lidera a partir do coração. Nós estamos sofrendo um grande problema com líderes de coração fechado. Pastor, o que o senhor chama de líder de coração fechado? É um líder que bota a gravata e paletó e não deixa o povo ver quem ele é no dia a dia. Não deixa o povo ver ele despir das suas verdes reais. Não deixa o povo ver que ele é gente. Quando você deixa o povo ver que você é gente, perceber até as suas falhas, parece um ponto negativo para você. Porque você está mostrando seus pontos fracos. Mas você está liderando a partir do seu coração. Você está dizendo para os seus liderados que o seu liderado tem acesso ao seu coração. E no dia que for preciso você partir para a batalha, os seus liderados vão lutar por você. Eles vão fazer de tudo por você. Eles vão dizer: pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Elidônio, pelo Senhor e por Edgar, pelo Senhor e por Enos, aleluia, pelo Senhor e por Jessé, bendito seja o nome, pelo Senhor e pelo meu pastor. Mas para isso nós precisamos abrir o nosso coração. Abrir o nosso coração. Não é fácil abrir o coração. Mas quando o líder abre o coração, ele tem como resultado disso uma pleia de novos líderes que surgem. Porque a liderança dele não é naquele seminário que a gente coloca aqui na bancada aqui. Pois bem, agora eu vou dizer, lição 1, tal. Não. A verdadeira lição da liderança é sentar no par de pé de água, é sentar numa varanda, depois da meia-noite, depois do bom culto, conversando, andando no caminho, uma caminhada, o jovem, o obreiro, junto com o pastor dentro de um carro numa viagem, no caminho. As marcas que ficaram na minha vida como obreiro, o meu pastor deixou elas quando eu andava com ele no caminho. Foi no dia a dia, foi no caminho, foi nas nuances, foi nos momentos ali cruciais, foi nos momentos importantes. Foi na hora de dizer alguma coisa para alguém, foi na hora de ter um contato, um relacionamento com alguém, foi na hora de decidir como é que vai ser feita uma festa. Foi aí que o meu pastor me falou. Se o líder não tem o coração aberto, ele não é alguém aberto e fechado. Os liderados não terão acesso a ele. E as pessoas querem estar perto de nós. As pessoas querem conviver conosco. As pessoas nos amam mais do que a gente imagina. O líder precisa abrir o coração. Parece até que eu abri um parênteses. Mas o tópico é: traga de volta a toalha e a bacia. Traga de volta a toalha e a bacia. Viva hoje. O amanhã, não viva amanhã, não nos pertence mais. Então esse viva hoje, ele pode ser traduzido como um chamado.
para a igreja se levantar, e ela viveu hoje, como pastor, poderosamente. Não esperar para avivar só quando vem um pregadorzão, só quando vem um cantor. Avivar dentro do Projeto Braga, avivar dentro da campanha lá de Santa Luzia, avivar na festa lá na Nova Sertão, avivar no São Paulo, avivar no Natalé, avivar hoje. Os pregadores de hoje pregar hoje. Raimundo Oliveira se levantar para pregar hoje, aleluia, como grande pregador que ele é. Esse aqui também como grande pregador, Zé Filho. Pastor é um grande pregador. Ele, o Johnny, é um grande pregador. Esses pregadores que se destacam, e aqueles que não se destacam, pregador daquele local também, que viveu hoje. Edgar, que o diga como pregador. Bendito seja o nome do Senhor. E diz assim: quando ele estiver pregando, ele vai lembrar disso. Quando estiver numa cruzada diante de uma multidão, ele vai dizer: eu estou vivendo hoje, eu estou pregando hoje. Então, quando ele for abrir a boca para pregar, dizendo assim: mas a palavra da cruz é loucura para os que perecem, e assim que eu estou dizendo, ele vai dizer: eu estou vivendo hoje. Aí ele vai rasgar o pulmão um pouco mais e vai dizer: mas a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Se levantou diante do público e disse: a palavra de Deus. Deus se revelou hoje. Pregue hoje. Vamos cantando lá nós. Segure que eu vou só repassar os tópicos das necessidades da igreja local e depois a gente ora. Eu vou só repassar. Aleluia. Quais as necessidades da igreja local? Em primeiro lugar, a igreja local precisa se reconhecer como corpo de Cristo. Portanto, o obreiro deve ser o promotor da comunhão. Glória a Deus. Segundo lugar, a igreja local carece de referência. O obreiro precisa servir de modelo a referência. Terceiro, a igreja local precisa ser bem orientada quanto à sua agenda. O obreiro não pode perder o foco do que realmente é importante para o crescimento da igreja local. Quarto, a igreja local não vive do alimento de fora, ela depende do alimento de casa. O obreiro tem total responsabilidade pelo alimento das ovelhas. Que tipo de alimentos elas estão comendo? Nós precisamos nos preocupar com isso. Que tipo de alimento as ovelhas da sua congregação estão comendo? Você precisa se preocupar com isso. Que a igreja local precisa entender que construção é apenas uma parte da obra. Deus não ama tijolos, Deus não ama pedra, Deus não ama ferro, Deus ama almas. Sexto, a igreja local precisa ser missionária. A igreja só é missionária quando o obreiro é. Portanto, você, obreiro, precisa ser missionário. Sétimo e último lugar, toda igreja que ouve a palavra tem uma palavra. O obreiro precisa saber que tipo de mensagem a igreja está pregando para ele. A igreja, a Assembleia de Deus em Faísca, está pregando uma mensagem para mim. E eu tenho que saber. A igreja que ouve a mensagem, prega uma mensagem para nós. E quando a gente ouve a mensagem que a igreja prega para nós, a gente trabalha nela. Se coloque.